E quero nessa noite estar estimulando vocês a ficarem com a pulga atrás da orelha diante de algumas coisas fundamentais para esse nosso tempo, tá bom? Os bereanos foram conhecidos, apresentados para nós no capítulo 17 de Atos. Eu vou pincelar só o versículo 11, por conta de como eles são apresentados. A Bíblia diz assim, que os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalonicenses, do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Sabe quem estava pregando para os bereanos? Paulo só. Só Paulo, velho. E os bereanos, isso é que eu acho impressionante, irmãos. O Senhor Jesus nos dá a liberdade, o Evangelho nos dá a liberdade de ouvir, examinar tudo e reter o que é bom. Uma pessoa com o microfone na mão, com a Bíblia aberta aqui, ele pode, isso não significa nada que é credibilidade. Precisa haver uma harmonia entre o que está escrito, em que o indivíduo está pregando, e o ideal também é que haja uma harmonia com a vida que o indivíduo está vivendo, não é? Os pregadores não são obrigados a viver tudo o que prega, mas é o ideal. Quando ele não consegue, ele deveria colocar como um alvo dele. O apóstolo Paulo que disse assim, julgo ainda não ter encontrado, alcançado o alvo que sempre almejo, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. O próprio apóstolo Paulo dizia das suas limitações. Mas é interessante que os bereanos, olha só, irmãos, os bereanos tinham a pulga atrás da orelha com relação às mensagens que Paulo pregava. Paulo pregava, eles recebiam com muito interesse, mas iam conferir na palavra de Deus. Isso é uma coisa muito, muito saudável. Então eu quero mesmo que os irmãos fiquem com a pulga atrás da orelha diante de qualquer mensagem. Pode estar pregando o pregador mais famoso, ou então vocês acostumados com os pastores da igreja, pessoas confiáveis, mas não deixe de falar com Deus, perguntar para Deus, buscar, se você tiver alguma dúvida, fazer as suas comparações. É sempre bom ficar, quando se trata de assuntos espirituais, é sempre bom ficar com a pulga atrás da orelha. Por quê? Preste atenção nesse raciocínio que eu já repeti algumas vezes aqui na igreja. Uma Bíblia aberta e um coração fechado é um desperdício. A Bíblia aberta, o coração fechado. A gente lê aqui, se torna um conhecer mais um coração aberto e uma Bíblia fechada é um perigo, porque você fica à mercê de quem está pregando, de quem está. Você não procura na Bíblia. E a Bíblia, materialmente, irmãos, não é um livro muito atrativo na perspectiva do brasileiro. O brasileiro, quando olha para alguns livros, a maioria deles, a primeira coisa que ele olha é para o tamanho da letra, o tamanho do livro, quantas páginas tem, quanto tempo vai demorar para acabar de ler isso. Na verdade, essa é uma prática, nós lemos muito pouco. E a Bíblia não é muito estimulante, não é? Porque é um livro grande, as letrinhas pequenas muitas vezes, e quanto maior a letra, maior o livro, mas só que é o principal livro das nossas vidas. Então uma Bíblia aberta e um coração fechado, ou melhor, um coração aberto e uma Bíblia fechada é um perigo, porque você fica à mercê daqueles que eu vou pedir para você ficar com a pulga atrás da orelha aqui. Qual que é o ideal? Uma Bíblia aberta e um coração aberto. Então, ambos ali solícitos ao que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque a Bíblia é considerada por ela mesma como um alimento sólido. Olhe para o que está escrito em Hebreus 5,14. A Bíblia diz assim, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Bíblia aberta, coração aberto, mente aberta,
Conversa com Deus vai fazer com que nós cheguemos nesse alvo do Senhor, que nós saibamos discernir entre o bem e o mal. Por quê? Porque também é necessário a gente lembrar, né? Nem tudo que dá certo está certo. Tem coisa que a gente faz que dá certo, mas está certo. Outra coisa muito interessante para você ficar com a pulga atrás da orelha: uma mentira não se torna verdade porque muitos estão acreditando nelas. E é impressionante, irmãos, como as pessoas têm uma facilidade de gostar mais da versão do que da verdade. As pessoas amam você pode descontar quando tem essas coisas bombásticas, sim, essa versão. As pessoas amam a coisa bem exagerada. E aí muita gente começa a acreditar, mas uma mentira nunca vai se tornar verdade, porque muitos estão acreditando. E ao contrário disso também, não é? Uma verdade não vai se tornar mentira, porque poucos estão crendo nela. Então, queridos, é interessante a gente, no tocante a isso que tem a ver com a nossa saúde espiritual, com a nossa relação com Deus, com a nossa vida vitoriosa, com a viver as realidades que a Bíblia fala ao nosso respeito. Eu quero chamar a atenção de vocês, para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha, no tocante a esta questão do que a Bíblia diz e do que dizem a respeito do que a Bíblia diz. O primeiro alerta que nós temos é para você ficar com a pulga atrás da orelha, no tocante às pessoas que querem se aproveitar da Bíblia para ter lucro financeiro. O apóstolo Paulo, na sua carta, na segunda carta dele aos Coríntios, ele diz, irmãos, desde aquele tempo, olha só, ele fala assim, 2 Coríntios 2,17: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus. Eu achei muito interessante, eu estou lendo na versão da NVI, né? A palavra de Deus é uma fonte de negócio. Nós não, ao contrário, e Paulo diz assim, ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. O apóstolo Paulo vai tocar nesse assunto de novo, lá em 1 Timóteo. Abre a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, ali é muito explícito. O apóstolo Paulo, ele vai discorrendo ali, e eu quero que você fique com a pulga atrás da orelha, quando a Bíblia é ligada a qualquer movimento para que se dê lucro. Olha só, abre a tua Bíblia em 1 Timóteo, esse é o texto mais explícito que tem sobre os riscos de pessoas que fazem isso. 1 Timóteo capítulo 6, vamos ler bem rapidinho, irmãos, a partir do versículo de número 3, 1 Timóteo 6, 3, a Bíblia vai dizer assim, se alguém ensina falsas doutrinas, e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino que é segundo o amor ou a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca da palavra, que resulta em inveja, briga, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Olha só, as pessoas demonstram a sua bondade para ver se ganha alguma coisa com isso. Muito alertador isso aqui para nós. Agora continue lendo, irmãos, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Está falando de coisas materiais. Por isso, tendo o que comer e o que vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína, na destruição,
pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então fique com a pulga atrás da orelha, com relação à proposta de uma vida com Deus e ter que envolver muito dinheiro nisso. Uma vida piedosa. Então a Bíblia chega até a dizer como sofrem esses indivíduos que fazem esse jogo, não é? Quero despertar vocês também, fique com a pulga atrás da orelha no tocante aos sinais. Desde a semana passada, do domingo, o pastor Roque até citou aqui, mas eu queria, olha só gente, os sinais é um perigo quando você é uma pessoa muito dependente de uma comprovação do poder e da graça de Deus, pessoas que precisam disso. Por quê? Porque as pessoas nos finais dos tempos ficarão expostas e Deus misteriosamente vai liberar sinais e maravilhas para testar quem crê em Jesus e quem não crê em Jesus. Se não, vejamos, olha só para Apocalipse, vamos lembrar das bestas lá de Apocalipse capítulo 13, vai lá rapidinho para vocês, olha que coisa reveladora para nós aqui, que deveríamos estar desperto para isso. Então fique com a pulga atrás da orelha com relação aos sinais, queridos, olha só. Em Apocalipse capítulo 13, eu quero primeiro chamar a atenção para vocês para o versículo 3, que diz assim, ó: uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado, e todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Olha aqui para mim, por favor. As curas é uma das maiores estratégias para o engodo. As pessoas ficam muito à procura de curas, assim. A cura de doenças é uma dos maiores instrumentos usados pelas igrejas chamadas igrejas extrativistas, que são igrejas que só extraem, usam todas essas coisas para que as pessoas estejam estimuladas a dar dinheiro. Mas, independente disso, olha só, qual vai ser a estratégia quando você estiver vivendo a realidade? Uma das estratégias da besta que haverá de enganar muitos, é exatamente, um dos sinais é a cura. Olha que coisa aqui. Agora vamos continuar olhando para o livro de Apocalipse aí ainda no versículo de número 13, no capítulo 13. Olhe comigo, por favor, o versículo 11. Então vi outra besta que saía da terra com 2 chifres, como cordeiro, mas falava como dragão, exercia, olha aqui irmãos, agora é doideira pura, exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava os sinais, aqui ó, grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Olha, essa é uma das coisas que a gente, Deus, mas por que você está permitindo isso? Deus é Deus, irmãos. Me parece que é uma espécie de teste. Imagina, você vê alguém fazer descer fogo do céu, já começa a chamar o cara de Elias, só pode ser de Deus. É impressionante isso, para mim é muito revelador esse. E realizava grandes, até fazer fogo descer do céu à vista dos homens. Agora veja só, por causa dos sinais que lhe foi permitido, o Senhor permitiu, e isso é com Deus, não me pergunte, não sei porque que Deus permitiu, que foi permitido realizar em nome da primeira besta, ele enganou os habitantes da terra. Então, fique com a pulga atrás da orelha, com relação aos sinais. Fique com a pulga atrás da orelha com relação aos sinais. Agora, outra coisa muito interessante, fique com a pulga atrás da orelha com relação aos crentões, as pessoas que querem ser mais crentes do que Jesus, as doutrinas humanas. Gente, olha esse texto,
Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Eu quero ler dois textos de Paulo que vai nos fazer lembrar disso. O livro de Gálatas, preste atenção, o livro de Gálatas é um livro apologético contra a tentativa de que os crentes deveriam obedecer às leis judaicas para serem crentes. Aí veio o evangelho da graça dizendo, vocês não precisam disso, vocês precisam crer em Jesus. Há uma transformação realizada em Cristo Jesus, que sobrenaturalmente as pessoas vão viver naturalmente fazendo a vontade de Deus, dentro da perspectiva de Deus e não dentro da perspectiva dos seres humanos. Foi daí que o Senhor Jesus mandou que nós não julgássemos ninguém. É difícil não julgar, é difícil não ficar olhando com a cara torta, com o nariz torto assim, com algumas coisas que algumas pessoas fazem e a gente acha que não está certo. Mas Jesus mandou que nós não a julgássemos. No primeiro capítulo de Gálatas, Paulo vai dar uma chacoalhada, irmãos, que é assim, de estrondar o ouvido. Olha o que ele diz. Versículo de número 6 do primeiro capítulo de Gálatas. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Olha só, irmãos, que loucura. Fique com a pulga atrás da orelha com relação a outros evangelhos que há por aí, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, olha só, irmãos, mas ainda que nós, Paulo falando dele mesmo, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhe anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. E sabe o que ele está defendendo aqui? O evangelho da graça. Paulo estava lutando contra um grupo chamado de judaizantes. Para ser crente, tem que cumprir a lei do Antigo Testamento. E tinha três coisas que os judeus se apegaram e se apegaram até hoje. Algumas leis com relação ao alimento e a lei com relação à guarda de dias, principalmente o sábado. Agora olhem, esse foi o texto que Paulo diz, né? Agora olhem para um outro texto, que aí parece que esse texto não está escrito na Bíblia para os dos crentes, gente. A gente não tem coragem, eu ouço poucos pastores pregando sobre esse texto. Porque eu acho que os caras se sentem assim meio inseguros, falam, cara, eu vou pregar isso, todo mundo vai relaxar, ninguém vai mais obedecer o evangelho. Mas olha, irmãos, eu vou só ler Colossenses, por favor, fique com a pulga atrás da orelha com relação a esse povo que quer ser mais crente que Jesus. Aqui um outro evangelho, Paulo alertando os Gálatas. Agora veja para Colossenses, capítulo de número 3, melhor, capítulo de número 2, a partir do versículo 16. Olha que lindo, irmãos, isso está escrito na Bíblia, isso está escrito na Bíblia. Portanto, ninguém permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem, ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das duas novas, ou dos dias de sábado. Paulo está com o mesmo problema. O problema da igreja evangélica nos primeiros passos dela, da igreja primitiva, estava muito ligada às leis judaicas, e depois algumas coisas que vieram chegando, como o gnosticismo, o docetismo, que eram algumas filosofias consideradas pagãs, que foram meio que infiltrando no evangelho. Mas aqui Paulo está falando disso. Estas coisas, olha que coisa, irmãos, estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Todas as vezes que eu estiver lendo a Bíblia e a expressão em Cristo aparecer, eu vou lembrá-los sempre. Há um grande mistério, não é um mistério, na verdade, irmãos, é uma revelação. Essa expressão em Cristo é usada por Paulo mais de 160 vezes.
Acontece algo em Cristo por nós. Você está em Cristo, isso é algo surpreendente assim. Cristo está em você, acontece coisas que você não tem consciência, você não sabe, mas essa expressão em Cristo é um dos maiores tesouros que o crente tem. Nós estamos em Cristo, e estar em Cristo é uma libertação sobrenatural e tremenda de tudo aquilo que é um fator limitador na sua vida. Cristo é que nós não temos, a nossa mente muitas vezes não alcança, mas essa expressão em Cristo, queridos, ela é tremenda demais. Todas as vezes que você estiver lendo a Bíblia e aparecer essa expressão, pare um pouco, olhe de novo, olhe outra vez, veja todo o contexto, fala assim, vai ter ali coisas riquíssimas para você. Não permitam, porém, deixa eu ler de novo o versículo de número 17, estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração dos anjos, use peças de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Havia uma crença chegando na igreja de Colossos, algumas pessoas, e aí uma fusão do gnosticismo de revelação, algumas pessoas com algumas revelações especiais, estavam criando uma espécie de uma prática, de ter um relacionamento místico com os anjos, e esses anjos traziam algumas mensagens para aquelas pessoas especiais, e aquelas pessoas eram então detentoras do conhecimento angelical. Você já viu isso em algum lugar? Você já viu algumas pessoas que aparecem como porta-vozes de Deus, e esses porta-vozes de Deus receberam uma mensagem especial? Já estava acontecendo isso, mas o apóstolo Paulo está dizendo assim, e essas pessoas, elas fazem isso, elas contam detalhadamente, com palavras, com argumentos, as suas visões, elas ficam se achando que só elas têm a revelação de Deus. Tome muito cuidado, fique com a pulga atrás da orelha, com essa história de pessoas que recebeu revelações de Deus, ou de anjos, ou qualquer outra revelação. Não é pecado duvidar, você está liberado para duvidar, porque as pessoas fazem um xaramanaia, meu irmão, as pessoas fazem umas caras e bocas, que é quase impossível, você fala assim, não, só pode ser verdade isso. Queridos, alguns anos atrás, eu fui apresentado a um rapaz aqui, eu não sei se eu tenho o dom do discernimento, eu sempre temo isso que vou contar para os irmãos, porque eu posso estar sendo vítima de mesquinhez do meu coração, e não estar realmente tendo um momento de discernimento, mas eu fui apresentado para um indivíduo como sendo uma bênção, e esse indivíduo fundou uma igreja aqui em Cacoal, e muitos daqui começaram a segui-lo. Eu fiquei preocupado, porque eram até líderes da igreja, alguns estavam desenvolvendo um trabalho aqui na igreja, eu fui lá, fui conhecer o trabalho. Irmãos, eu tive uma estranheza quando eu fui apresentado a esse jovem senhor, e eu duvido, sinceramente, não tenho nenhum prazer nisso que vou falar para os irmãos, mas eu fiquei assim, com a pulga atrás da orelha com aquele cara. Sabe o que eu fiz? Eu fui saber por onde ele andou. Ele veio de algumas cidades aqui, eu conversei com alguns pastores dessa cidade. Os pastores estavam dispostos a virem aqui para desmascarar o cara. Falou, só para o senhor ter uma ideia, essa mulher com quem ele está, ela fugiu, ela era casada com um pedreiro de uma igreja ela fugiu com esse cara tal. Aí lá fui eu,
conversar com as pessoas aqui da igreja e fiz uma reunião com o cara. Falou assim: olha, eu levantei algumas coisas ao seu respeito, perigosas, tá? Falei: não, tá, não sei o quê. E os caras ficaram com raiva. Irmãos, um dia estávamos fazendo um dos nossos encontros com Deus, chega um grupo lá de pessoas pedindo para que eu ajudasse, porque a igreja tinham descoberto que o indivíduo estava fazendo algumas coisas que não deviam fazer, e não sei o que. Eu sei que eu falei assim, que tinha pessoas querendo matar o rapaz, e agora, se eu não podia ajudar, ai, que vontade de falar: bem feito. Mas não, fiz a minha cara de crente. Irmãos, eu perguntei, fiquei preocupado com a esposa do rapaz, estava grávida, não sei o quê. Irmãos, o certo é, os sinais, os caras faziam umas coisas, sabe? Eles falavam assim: pastor, ele ajoelhado consegue sair meio metro do chão. Eu falei: mas isso, qual é o problema? Gente, que doideira, que doideira. Quando foi ver, o rapaz tinha sérios problemas, era um drogadito, ele ministrava à base de crack, ele foi tirado da boca de fumo. Eu não sei como aquele cara, e fomos avisados, hein? Os pastores queriam vir aqui, mas qual que era o grande negócio dele? As revelações, as visões que ele tinha. Que loucura aquilo. Mas eu quero continuar lendo o texto. Olha para o versículo de número 19. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, ou melhor, versículo 20. Já li o versículo 19, já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencesse a Ele, se submetesse às regras? Não manuseis. Gente, está escrito na Bíblia, isso está escrito na Bíblia. Eu queria que vocês tivessem coragem de ficar com o que está escrito na Bíblia. Sabe por quê? Eu entendo porque que os pastores não passam por um texto desse, porque a impressão que dá é que vai liberar geral, como se Cristo não fosse o cabeça. A gente fica acreditando tanto nas doutrinas humanas, nas doutrinas que prende, nas doutrinas que impede, e a gente precisa delas. A gente não acredita que o Espírito faz a obra, a gente não acredita que Jesus é o cabeça, a gente não acredita que Jesus dá o comando. Aí a gente acredita que são as regras humanas. Meu irmão, as regras humanas, elas criam uma fumaça, você não tem noção. Mas olha só, já que vocês morreram com Cristo para os princípios, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a eles, se submetessem às regras? Não manuseis, não prove, não toque. Olha só o toque de Paulo: todas estas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Agora veja o versículo de número 23, fica com a pulga atrás da orelha, gente, ó. Estas regras, esse monte de regras das doutrinas, vocês sabiam que as igrejas batistas, elas são consideradas pela maioria das igrejas pentecostais, igrejas sem doutrina. E a nova aliança é pior ainda, porque se as batistas não têm doutrina, irmãos, olha só, doutrina para eles é esse monte de regras, esse monte de regrinha de não pode. Aí um dia, eu quero contar isso de novo também, que foi engraçado. Numa Quinta da Vitória, chegou uma irmã do coque aqui, e falou assim: pastor, eu preciso pedir perdão para o senhor. Falei: nossa, uma irmã do coque pedindo perdão para mim? Aí eu fiz a cara de santo também. Ô irmã, o que foi que aconteceu? A irmã falou assim: na minha igreja, e ela falou que qual a igreja que era dela? Na minha igreja, ensinou lá na escola bíblica dominical, aquilo foi demais, gente. Eu espero que vocês não espalhem isso, fique aqui, você da internet também. Na minha igreja foi ensinado assim na escola bíblica dominical, que aqui em Cacoal, gente, aqui ó, nesse altar, não foi aqui no altar, foi aqui, bem por aqui, que aqui em Cacoal, quando o crente quer se desviar,
mas não quer ir para o mundo, ele vem para a Nova Aliança. Aí eu falei assim, mas irmã, mas por que a senhora está pedindo perdão? Qual é o problema? Não, eu fiz uma cara de, mas, irmã, na escola bíblica dominical? Pois é, mas por que a senhora está pedindo perdão? Eu falei assim, pastor, sou pentecostal, tomo veneno e não faz mal. Mas faz anos que eu não sinto a presença de Deus. Faz anos que eu nem língua eu falo mais. E nessa noite aqui, eu senti tanta presença de Deus, que até em língua eu falei, eita glória a Deus, aleluia Jesus, já estava. Irmãos, isso aconteceu aqui, ó. As pessoas, a irmã falou assim, não pode, não é verdade isso que ensinaram. Eu falei, não, irmão, não é não, a gente só parece que não é crente, mas a gente é crente. Mas isso aconteceu, queridos. Olha só que coisa interessante, porque a ideia de doutrinas está ligado a que os homens proíbem. E olha o que a Bíblia diz. Fique só com o texto. Estas regras têm o fato, a aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade e falsa humildade e severidade com o corpo. Tudo, né? Tem olha, você não faz isso, não faz aquilo. Agora veja o final do texto. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Não adianta, gente. Outra historinha legal que eu gosto de contar é da menininha que entrou no ônibus entregando folheto. Por quê? Começa esse tipo de acusação, né? Essa igreja não tem doutrina, os homens inventam um monte. Se eu pegar o regimento interno, eu posso até citar aqui porque eles publicaram isso. Regimento interno da igreja Deus é Amor. Eu vou citar a igreja Deus é Amor porque eles publicaram, eles distribuíram o regimento interno deles. Irmãos, eles conseguem proibir óculos escuros e mostra na Bíblia. Eu falei, como? Mostra na Bíblia por que é proibido usar óculos escuros. Eu falei, pronto, eu fui ler lá. Não, que doideira. E os castigos que tem, regimento interno da igreja Deus é Amor, você pode procurar na internet. Só estou falando isso porque eles publicaram, então está lá, eu não estou entregando a igreja. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, queridos, nós deveríamos estar nos preocupando mesmo, era com outras coisas, com essa preocupação que você tem das suas maldades internas, da sua predisposição de fazer o mal, da sua predisposição de passar para frente. A menina do folheto, menina entrou no ônibus entregando um folheto, outra irmã do coque pegou o folheto da mão dela, viu assim, ela estava com a camiseta da igreja, falou assim, você é da igreja Batista Nova Aliança, né? A menina, graça e paz, sou, porque onde a senhora me viu? Também com essa roupa aí. A menina, em vez de ficar quieta, falou assim, a senhora é de tal igreja, falou o nome da igreja dela. A mulher falou, sou sim, glória a Deus, aleluia. Porque também com essa língua aí, vai mexer com a Nova Aliança para você ver. Não gostei, disciplinei a adolescente, mas eu ri depois que ela saiu da minha sala. Eu fiz assim, yes, pastor falso. Por que eu estou contando? Essa é uma historinha só, tá, irmãos? Não aconteceu desse jeito, é uma pândega evangélica. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por quê? Porque no mundo das doutrinas humanas, a gente vai ficar acusando um ao outro. O que você proíbe, o que a minha igreja não proíbe. Mas as doutrinas humanas, as que eles chamam de doutrinas, a Bíblia diz que não serve para nada, quando se trata da sua maldade interna, da sua concupiscência, daquilo que você tem que vencer dentro de você. Então fique com a pulga atrás da orelha, com relação aos crentões, as pessoas que querem ser mais crentes do que Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou me desafiando, irmãos, a acreditar que o Espírito Santo está agindo. E cada um tem alguém me colocou esse rótulo, eu achei muito legal, uma unção interna. Aquilo que
Deus incomoda no coração dele, e a gente tem que deixar isso para ele. Existem algumas coisinhas que são insuportáveis, a gente não vai suportar, mas a maioria das coisas que traz acusação e maledicência na igreja, são coisas que poderiam ser suportadas, mas eu não vejo ninguém sendo excluído, porque é maledicente, eu não vejo ninguém sendo excluído porque é nó cego, eu não vejo ninguém sendo excluído porque é violento com a esposa, eu não vejo ninguém sendo excluído porque mente. Essas coisas parece que a gente tolera, e era isso que a gente não devia tolerar. As outras coisas escandaliza que arrepia a pessoa. Meu Deus, como é que pode dizer que é crente? Mas vai ver. Leia de novo, tá? Pega esse texto de novo de Colossenses, dá uma olhadinha, lê aí. Quero concluir. Fique com a pulga atrás da orelha, irmãos, com relação a tudo que de bate-pronto há uma certa empolgação, mas você precisa ter a paciência que a Bíblia nos manda ter. Para terminar, abra a tua Bíblia no capítulo 7 de Mateus. Pode vir, Mateus. Enquanto abrimos no capítulo 7 de Mateus, irmãos, olha, eu quero o toque bíblico. Olhe para tudo que o pastor falou nessa noite, com relação à pulga atrás da orelha, e veja o princípio bíblico para encararmos tudo isso. Cuidado com os falsos profetas. Aqui falso, tudo que é falso. Cuidado com tudo que é falso. O falso só é falso porque ele está fingindo que é verdadeiro, né? Eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos, preste atenção. Pode alguém colher uvas de um espinheiro, ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas as árvores ruins dá fruto ruim, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Agora, olha aqui, parece ser fácil, mas aqui precisa ter paciência e perseverança. Por que eu estou dizendo isso? Porque os frutos não aparecem assim agora. Vocês estão diante de uma semeadura, não vai aparecer a árvore aqui e os frutos. Uma árvore é plantada, a falsa doutrina, o falso profeta vem, aquilo que ele está plantando vai germinar, vai crescer e vai aparecer, e nós temos que ter coragem de ver que frutos que são. Então tem que ter paciência e tem que ter perseverança. Nesse capítulo 7, Jesus começa dizendo para a gente não julgar ninguém, julgar, condenar e já jogar no inferno, mas depois ele manda a gente se acautelar contra os falsos profetas. Mas o método é: tenha paciência, espera ver o que vai dar isso que está sendo plantado. Aí Jesus encerra este capítulo fazendo aquele julgamento que só Jesus pode fazer. Um dos textos que eu gosto mais de citar, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, olha só, irmãos, em teu nome não profetizamos? Eu vou ler do jeito que está aqui na minha Bíblia, eu estou tentando falar de cor. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não pregamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Olha só, queridos, tudo que você tem que ficar com a pulga atrás da orelha, tudo.
grandes profecias, grandes espetáculos de exorcismos e grandes espetáculos de curas milagrosas. Tudo isso fizeram. Agora pasmem, Jesus não desmente esses caras. Jesus não fala, vocês não fizeram isso em meu nome. Jesus não fala isso. Jesus vai na motivação. O nome de Jesus continua tendo poder, queridos. O nome de Jesus tem poder. E Deus, quando Deus quer salvar uma pessoa, quer falar com uma pessoa, quer salvar com uma pessoa, Ele usa quem quer. Ele chega até a dizer que as pedras clamam. Pasmem, quando vocês olham para esse texto, Jesus podia ter falado assim: mentira, vocês nunca fizeram nada em meu nome. Não, Jesus não diz isso. Jesus vai falar de algo mais profundo. Olha só, queridos, muitos me dirão: Senhor, não fizemos todas essas coisas? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Não tem nada a ver com o nome de Jesus. Jesus não diz que eles estão mentindo. Vocês são desconhecidos para mim. Afastem de mim vocês que praticam iniquidade. Na minha Bíblia está mal. Afastem de mim vocês que praticam mal. Qual que é a ideia, queridos? Se você linkar, olhar lá para trás, para você tomar cuidado, ficar com a pulga atrás da orelha com os mercadores, você vai ver pessoas que usaram o nome de Jesus, fizeram até essas coisas. Eu já vi coisas acontecendo, irmãos, mas a intenção só Jesus viu no coração desses caras. Eu não conheço vocês. Quem pratica o mal, quem usa meu nome, quem usa todos os recursos celestiais para praticar a iniquidade, é desconhecido de Deus. E esse desconhecimento não é de não saber quem é o contrário do conhecimento de Apocalipse, quando Jesus repete às 7 igrejas: eu conheço vocês. É o conhecimento vivencial. O conhecimento que Jesus repete às 7 igrejas: eu conheço as suas obras, é o conhecimento vivencial, conhecimento de quem vive com, de quem vive em. Quando Jesus fala aqui, ó, eu não vivo com vocês, vocês são desconhecidos de mim, porque vocês usaram tudo isso. Então, queridos, preste atenção. É tempo de nós ficarmos com a pulga atrás da orelha, com relação a tudo que estão ensinando, e tudo o que estão transmitindo, para fazer a nossa cabeça. Você está autorizado, pela própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus vai dizer: examine tudo. A palavra de Deus manda você esperar os frutos. Por isso que tem que ter paciência e perseverança. Não julgue de bate pronto. Não julgue de bate pronto. Porque, irmãos, o Senhor continua no controle de todas as coisas. Ele sabe quem é quem. Ele sabe a motivação de cada um. Ele sabe as minhas motivações. Vamos ficar em pé.